alguma coisa errada. Página 12, lista 7, questão 88, fala o seguinte: considere um plano inclinado de tal forma, que a metade superior AB seja isenta de atrito e a metade inferior BC coeficiente de atrito I. Então ele desenhou um plano inclinado, chamou o ponto B de ponto médio, ali é o ponto A, aqui é o ponto C, disse que aqui é liso, sem atrito, e aqui então tem um pouquinho de atrito, e ele me disse que o atrito dessa segunda parte era μ. Falou que esse plano inclinado faz um ângulo θ horizontal. Um bloco é abandonado no repouso em A e volta ao repouso em B. Tu vê, ele diz que o bloco sai de A e quando ele chega em B ele para. Totalmente impossível. Não, é uma força infinita. Para que isso possa acontecer, já que aqui ele está com velocidade igual a zero, aqui ele vai ter uma velocidade diferente de zero, Para ele parar instantaneamente, física, meu amor, como a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, como a velocidade vai ter que variar num tempo zero, a aceleração tende ao infinito. A aceleração tendendo ao infinito, a força resultante tende ao infinito. E como essa força resultante vai ser o px menos a φ, a força de atrito, que é μ vezes a normal, tem que tender ao infinito. Como a normal não tende ao infinito, o μ tende ao infinito. Pronto, a resposta, μ tende ao infinito. Então tu vê, eu tenho que modificar a questão para começar ela, porque fisicamente é impossível o bloco parar no ponto B. Eu acho que ele deveria voltar ao repouso no ponto C. Eu acho que faz sentido esse bloco voltar a parar lá no ponto C. V igual a zero. Então eu vou resolver levando isso em consideração. Eu vou considerar que o corpo parou no ponto C, porque eu não consigo conceber como ele pararia no ponto B. Não consigo entender o porquê que ele pararia no ponto B. Eu acho que para ele poder parar no ponto B, o coeficiente tem que entender ao infinito. Seria equivalente a botar um batente ali, Ele chega e dá uma paulada e bate. Certo? Bom, essa distância x que ele acelera aqui é a mesma distância x que ele desacelera aqui, Poxa, eu posso pontilhada paralela, pontilhada perpendicular, tenho peso, eu decomporia o peso em PY e PX. Quem é que está acelerando o cara? É o PX, E o ângulo está sempre entre P e PY. Concorda comigo? Que energia que esse cara vai ganhar enquanto ele está deslizando? Que energia que ele vai ganhar? Ele vai ganhar uma energia que é o trabalho do PX, Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. O trabalho do PX é o valor da força, que é o PX, vezes o deslocamento, que eu estou chamando de x, e como o PX atua no mesmo sentido do deslocamento, o cosseno do ângulo é zero. Vai dar 1. Como é que calcula PX? PX é P vezes seno de θ. Certo? PX então vai ser P vezes seno de θ vezes x. E como o peso é m vezes g vezes x vezes seno de θ. Todo esse trabalho que ele recebeu do PX se transformou em energia cinética, Para ele poder parar quando ele chegar no ponto C, aliás, esse aqui foi o trabalho só de A até B, Concorda comigo? Mas vocês concordam que o PX continua realizando o trabalho de B até C? Continua, Então tu vê, o trabalho do PX, na verdade, eu vou ter que considerar o plano inclinado todo. X mais x, eu tenho que considerar 2x. Então tu vê, esse é o trabalho do PX do ponto A até o
o mesmo módulo que esse cara aqui. Por que o PX vai continuar o seu trabalho entre B e C? Porque ele continua existindo, né? Mas se existir Ele está ali, ele continua atuando, continua havendo força versus deslocamento, ele continua entregando energia. Então o treino está desacelerando para chegar no deslocamento? Não, eu só calculei o trabalho do peso. Porque olha só, eu poderia atacar o problema de diversas maneiras, né? Eu poderia ir pela cinemática, poderia usar a segunda lei de Newton, calcular a aceleração e descobrir que velocidade ele atingiu, né? No ponto B. Eu estou atacando com um problema diferente. Olha o que eu estou pensando. Lembra que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética? Teorema da energia cinética, já chegaram a ver isso esse ano? Não chegaram a ver isso esse ano ainda? Então vamos pensar assim. Se a velocidade dele era zero no começo e a velocidade final é zero, ele ganhou energia? Ganhou energia? Não, né? Concorda comigo? Toda a energia que ele adquiriu na queda, ele perdeu também nessa segunda metade, né? Ou seja, eu quero te convencer de que o trabalho da força resultante é zero. No final, o trabalho tem que dar zero. Eu primeiro calculei o trabalho do peso. Trabalho do peso. Foi o que eu fiz, na verdade. Eu calculei o trabalho do peso. E fiz através da forma do trabalho de tosco que eu sou. Porque se eu chamei isso aqui de 2x, isso aqui vai ser 2x vezes seno. E mgh é o trabalho da força-peso, né? M vezes G vezes H. mgh. Então eu poderia ter feito até por um caminho mais fácil. Tudo bem que quando um objeto cai de uma certa altura, né, ele adquire energia, né? Mas para o trabalho da força resultante dar zero, o trabalho da força-peso vai ter que ter o mesmo módulo que esse, né? O trabalho da FAT, da força de atrito. O trabalho da força de atrito vai ter que estar igualzinho a esse aqui. Ou seja, toda a energia que eu acrescentei no cara, eu vou retirar. Certo? Depois eu vou fazer de uma outra forma que tem mais a ver com a matéria que vocês estão vendo agora, tá? O trabalho da força-peso vai ter que ser o oposto disso. Vai ter que ser menos 2mgx seno de θ. Isso é igual. O que é força de atrito? Mi vezes a normal. Que distância que o atrito atuou? Só x, né? Porque o px vem atuando do ponto A até o ponto C. Mas o corpo sofreu atrito só do B até o C, né? Então eu vou dizer que ele se deslocou só x sob a atuação do atrito. Enquanto o cara vai para desloca morro abaixo, o atrito atua no sentido oposto. A força de atrito começa a atuar no sentido oposto. Por isso que o ângulo é um ângulo de 180 graus. Menos 2mgx seno de θ é igual mi. Como é que calcula normal no plano inclinado? PY, né? A normal é igual ao PY. E o PY é P vezes cosseno, né? Com ângulo, certo? Cosseno. A normal é M vezes G cosseno de θ. No lugar da normal, M vezes G cosseno de θ. Vezes X vezes o cosseno de 180 menos 1. Eu cortaria mg com mg, eu cortaria x com x, menos com menos dá mais, e eu quero isolar o mi. Ficaria 2 seno de θ sobre cosseno de θ. Mi igual a 2 vezes a tangente de θ. Eu posso dizer que até o ponto B ele tem trabalho? Até o ponto B, aí é que tá, né? O que é ter trabalho? Na verdade, o ideal seria o seguinte, né? Trabalho é a energia que uma força entrega ou retira de um corpo à medida que ele se desloca. Então, sempre houve trabalho. Houve trabalho apenas do Px nesse período, e do B até o C houve trabalho tanto do Px quanto a força de atrito. Tá, mas ele anula por causa da força de atrito, né? Anula porque ele me disse que parou.
substituída pelo trabalho do atrito. O trabalho da atrito foi o dobro do trabalho da PX, né? Não, foi igual. O 2 ali era porque o trabalho do peso atuou uma distância 2 vezes maior do que o trabalho do atrito. Eu igualei, ó. Eu peguei esse cara e substituí o trabalho do atrito, né? Ou seja, o trabalho do peso mais o trabalho da FAT tem que ter dado 0. Esse deu 2 mgx seno de θ, esse tem que dar menos 2 mgx seno de θ. Eu fiz pela ideia de energia, né? E pelo que eu estou percebendo, né, na nossa resolução, a maioria de vocês ainda não viu todos os teoremas de energia. E eu usei só a ideia de energia. Eu vou fazer de outra maneira. Eu vou fazer por cinemática. Aí vai ficar mais palpável para ti. E aí a beleza da física, né, cara? Soluções bem distintas com a mesma resposta final. Olha que bonito vai ficar. Então, por energia eu fiz primeiro. Professor, Fala. eu posso dizer então que o trabalho de A para B, bem mais o trabalho de B para C, tem que ser igual ao trabalho da constante de C para B, só que multiplicado por 2. Eu não entendi o porquê multiplicado por 2. O trabalho de A até B mais o trabalho de B até C tem que ser igual ao trabalho em módulo, igual ao trabalho de B até C do atrito. Mas é que daí, tipo, para ser 0, como o trabalho de A para C, tipo, é 2 vezes 1, então... Tá. Então aí a gente escreveria que o trabalho de A até B é um trabalho, multiplicado por 2 é igual ao trabalho do atrito. Sim. Aí sim, tudo bem. O que tu não pode dizer é que o trabalho de A até B mais o trabalho de B até C é igual a 2 vezes o trabalho do atrito. Isso está falso. Tá? Quer ver? Olha como vai ficar tudo mais fácil. Olha como vai ficar tudo mais fácil. Fazer mais bonitinho, inclusive, porque a letra está nojenta, né? O cara está aqui no plano inclinado, tem pontilhada paralela, pontilhada perpendicular, desenha a força-peso vertical para baixo, decompõe o peso em PY e decompõe o peso em PX, clássico pra caramba. A normal vai se opor ao PY, o ângulo está sempre entre P e PY. Como esse cara vai descer X metros com uma certa aceleração, para eu descobrir a aceleração que ele tem, eu faço física, meu amor. E a força resultante é o Px. Px é P vezes seno de θ. P é M vezes G, seno de θ, M vezes A. Corta as massas, descobri a aceleração que ele tinha no começo. Concorda comigo? Assim eu posso descobrir que velocidade ele vai atingir ao chegar no ponto B. Vou usar Torricelli. Velocidade do ponto B eu quero descobrir. Velocidade inicial no ponto A era 0. Ele tinha essa aceleração, G seno θ. E ele andou X metros, não foi? A gente chamou até a metade de X, né? Ele andou X metros. Então a velocidade do ponto B ficou a raiz quadrada de 2G seno θ x. Se eu quiser que ele pare quando chegar no ponto C, eu posso descobrir a aceleração que ele vai ter, né, nesse novo trecho. Eu vou usar Torricelli de novo. Velocidade final, eu quero que volte a dar 0. Não é isso? Velocidade inicial no ponto B, que é no meio do caminho. Ele adquiriu essa velocidade. Raiz de 2G seno θ x ao quadrado, 2 vezes a aceleração. Que distância que ele anda na outra metade? X também, né? X. Menos 2xa é igual, elevando isso ao quadrado, 2G seno θ x. Corta x com x, corta 2 com 2, a aceleração deu menos G seno θ. Totalmente inútil essa passagem. Porque a aceleração na primeira metade vai ter que ser igual à aceleração na segunda metade, só que negativa. Totalmente inútil essa parte, me perdoe. A gente está estudando, né? Estamos aprendendo junto. Nunca mais vou fazer essa conta na minha vida, se acontecer algo parecido com isso. Eu não poderia deixar a aceleração como 0 ali no final? Que ele vai parar. Ele poderia Parar é velocidade 0, né? Aceleração negativa, no caso.
aceleração ficou negativa porque ele estava parando. Tá? Agora, muita atenção, hein, gente? Quando o cara estiver nessa segunda metade do plano inclinado, as forças que vão estar atuando nele são as mesmas, só que agora tem mais o atrito. Então, qual vai ter que ser a força resultante para ele poder desacelerar? A força de atrito menos o px. A força resultante tem que se opor ao movimento. Vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a resultante? A Fat menos o px. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Como é que eu calculo a força de atrito? Mi vezes a normal. Quem é o px? mg seno θ, né? Certo? A massa do cara é m, e que aceleração que ele vai ter? Menos g seno θ. No lugar da normal eu vou colocar o quê? Py menos mg seno θ menos, passa para o outro lado, essa equação é uma equação vetorial, né? Certo? Essa equação, por ser vetorial, eu sei que a força resultante tem que apontar no mesmo sentido da aceleração. Então, tu vê como isso aqui é um vetor, esse sinal ele veio da cinemática, né? Concorda comigo? Eu não poderia levar esse sinal para cá, ó, porque é uma equação vetorial. Então tu vê que perigo, cara, ó, eu não poderia colocar aquele menos ali. Atenção. Atenção. Perigo, hein? Então, já que aqui é positivo, menos passou para o outro lado, mais. Mi, o que é PY? É P vezes cosseno, né? M vezes G vezes cosseno. Uma coisa mais ela mesma, duas coisas. Certo? Corta MG com MG, está multiplicando, passa... A mesma solução, mesma resposta, né? Por uma técnica bem distinta, né? Só usamos dinâmica e cinemática agora, não usamos energias para resolver. Professor, estamos uma analogia de velocidade e aceleração. E energia e trabalho sempre na aceleração. Mas energia, tá? Por isso que ali o px do trabalho entre o ponto B e C continua igual. E nem aceleração. Ela continua, só que não quer dizer que é isso, na verdade. E na verdade a gente deduz às vezes com as equações, né? Para deduzir as equações de energia, eu usei segunda lei de Newton, né? Aliás, não fui eu que trabalhei energia, você nem trabalhamos energias, né? Mas se nós trabalharmos, a gente deduz as equações e mostra por que na verdade dá a mesma coisa. Porque a forma de energia, a energia cinética, a energia potencial gravitacional, vem da ideia de trabalho mais a aplicação das outras leis. E a que tu falou está perfeito. Continua existindo o px que não se alterou, a distância é a mesma, de A até B e até C, o trabalho é o mesmo. Por isso que tu pode dobrar o trabalho de A até B e comparar com o trabalho da força de atrito. Mas tu não pode dobrar o trabalho da força de atrito para comparar com o trabalho local. Isso já é muito diferente. Questão bonita, cara, do trabalho, tu vê. Cara, eu vi uma de plano inclinado me dividiram lá em Chapecó, que eu vou ter que dividir com vocês depois, cara. Aquela me deu friozinho na barriga. Eu nunca tinha resolvido, né? Fui fazer a cagada de resolver na sala de aula, como eu sempre faço. Mas deu tudo certo. Dessa vez deu tudo certo. Mas por que eu não puxa? E aí, tipo, aquele coeficiente o Mi lá, o Coeficiente de atrito? com o móvel dele tá parando, tipo, ele vai ser diferente do que o móvel tivesse parado, né? Diferente do... Exatamente, móvel. Outra, né? Essa solução só nos deixou claro que é impossível mesmo ele parar em meia. Porque as coisas, tipo, quando eu fazia isso,
constante no plano inclinado com atrito, o PX vai ter que ser eliminado pela FAT. Aí tu faz a conta e descobre que o Mi é a própria tangente do ângulo. Então, se não tinha atrito na primeira metade e tinha atrito só na outra metade e tinha que parar, então eu tenho que dobrar o atrito. Então daria para resolver essa questão sem fazer conta nenhuma, só por essa analogia. Tá? Ó, eu sou obrigado a comentar o que o aluno... Ele ainda quer enxergar aquela questão, olha que bonito. É assim que se aprende. Só vou fazer um último comentário que mostra uma forma instantânea de resolver essa questão sem fazer nenhum cálculo, que é assustador. Uma pergunta famosa sobre plano inclinado com atrito é: qual é o valor do coeficiente de atrito para que o bloco ande com velocidade constante? Velocidade constante, a força resultante é 0. Então, como vai ter um peso que vai ser decomposto em PY e PX, como o PY vai gerar normal e como vai ter força de atrito, para que a força resultante seja 0, o PX tem que ser igual à força de atrito, assim como o PY sempre será igual a normal no plano inclinado, desde que o bloco não esteja sendo empurrado contra a superfície ou erguido da superfície. Quem é PX? É peso, M vezes G vezes seno do ângulo. Quem é a FAT? Mi vezes a normal. M vezes G seno de θ é igual a Mi. Quem é a normal? É o PY. E quem é o PY? MG cosseno θ. Corta MG com MG, o cosseno que está multiplicando passa dividindo. Então, lembrar que para um objeto se deslocar no plano inclinado com atrito com velocidade constante, o Mi é a tangente θ. Esse é dinâmico, né? Dinâmico. Peraí, se o cara saiu com velocidade 0 e chegou com velocidade 0, é o mesmo que dá velocidade constante. De 0 para 0, velocidade constante. Só que só tinha atrito na metade do plano inclinado. Para eu dar conta de parar esse cara, eu vou ter que dobrar o meu coeficiente de atrito. 2 tangente θ. Certo? Só que é um perigo. Se eu não tivesse feito daquele jeito, eu não estaria treinando física com vocês. Se eu só resolvo dessa maneira, galera, isso é ridículo. Lembra que quando a velocidade constante o Mi é tangente θ? Então agora tem que ser o dobro, porque só tem atrito na metade, 2 tangente θ. Eu estou usando intuição, né? Não é física de verdade, né? Mas agora que a gente estudou a questão, não custa fazer esse comentário. Covarde, né? O cara chega lá, 2 θ. Enquanto o outro está lá e deduz e faz o demônio. Sim. Mas eu quero dizer o seguinte: o cara já estudou isso previamente, entendeu? Ele já sabia que o coeficiente de atrito era tangente θ para a velocidade ser constante. Como só tinha atrito na metade, ele tinha que parar, a velocidade ficar constante, então dobrou o atrito. Beleza? Uma maneira, né, bem rápida de chegar na solução. Legal! Gostei de ver, meus queridos. Quem dá mais?